no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, seguindo aqui mais uma leitura e colocando em dia agora, né? Organizado devido à situação que nós passamos aí no dia de ontem, gravando o áudio errado. Então hoje Êxodo 25 e 26 e Mateus capítulo 19. Hoje é o dia 29. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Quer dizer, se incentivar, né? Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos, azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem escravadas ou encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então aqui é para também ensinar as pessoas que nós estamos falando aqui dos mandamentos. Veja bem, oferta, ajuda, divisão de tarefas e responsabilidades é um princípio de Deus dentro da casa dele. Ah, isso aí é responsabilidade do pastor. Ah, isso aí é com outro irmão. Não, é um conjunto. Você vê que o povo era escravo, saiu do Egito, né? E Deus requereu deles uma contribuição e uma divisão de responsabilidade. Por quê? Porque cada um segundo as suas condições, você vê, colocou várias coisas aqui. Então, cada um, segundo as suas condições, pode fazer alguma coisa sempre. Mas o inimigo, Satanás, ele tenta fazer com que a gente olhe para as nossas condições e diga assim: poxa, eu não tenho condição. Não, cada um, dentro da sua condição, sempre terá condição de fazer alguma coisa. E é isso que vai fazer com que ela seja abençoada. Porque Deus, ele não quer tirar nada de ninguém. Ele quer usar as pessoas para abençoá-las, né? É um privilégio quando Deus nos permite ser útil à sua obra ou nos dá a oportunidade de sermos parte dessa obra. Quando a gente entende isso, nós não estamos tirando de nós, nós estamos investindo em nós e no reino de Deus. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento. Você vê que Deus é detalhista, Deus tem projeto para tudo. Nada é do nada e nada é de qualquer jeito. Tem uma excelência nas coisas de Deus. 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora. Olha só as coisas de Deus, hein? Não, mas tá bom, irmão. Não, as coisas de Deus têm que ser com excelência. Aí às vezes a gente faz e quer fazer isso, ou busca, né, ensinar os irmãos para poder fazer. Aí a pessoa acha assim, que é o pastor que é altivo, que é o pastor que é arrogante, orgulhoso, ou que ele é, né? Tô falando de mim não, tô falando no geral, né? As igrejas são exageradas. Não, tá aqui, ó, dentro da Bíblia. Deus não requereu nada na Bíblia de ninguém, mais ou menos, com tá bom, de qualquer jeito, uma coisinha só para mais ou menos ali para resolver. Não, Deus sempre quis e vai continuar querendo as coisas para Ele e para nós com excelência. E faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas em um lado e 2 argolas de outro. Depois faça varas de madeiras de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. Essa arca aqui simbolizava a presença de Deus. Então, como que a presença de Deus ia ser uma coisa mais ou menos, né? As varas
permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. O que é isso? Simbolizando o céu rendido à glória de Deus. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança. E aqui também tem um ensinamento que anjo não é para ser adorado, anjo é adorador, que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a Israel, aos israelitas. O que acontece aqui? Dentro dessa arca, nós vamos ver aqui mais para frente, Deus vai dar a vara de Arão, Deus vai dar o maná e Deus vai dar as tábuas da aliança, que simboliza o quê? As leis ou a palavra, simboliza o milagre, o poder, e simboliza o sustento daquilo que Deus tem para nós. Verso 23, faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro e faça moldura de ouro ao seu redor. Faça também o seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas e bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão de flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão de flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que ilumine a frente dele. Aqui simbolizando os 7 espíritos de Deus, né? Ou dos céus, assim. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro, com 35 quilos de ouro puro. Faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aí você vê, se a gente dá uma direção hoje e fala assim, irmãos, faça desse jeito, parece que a gente está sendo intransigente, que é as coisas do nosso jeito, né? Só que não. Existe uma direção para ser seguida e uma orientação para ser acatada. Claro, todo mundo tem uma direção. Aqui era o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Espírito Santo. Porém, tem coisas dentro da igreja que é de responsabilidade só de Deus, só com aquele que Ele chamou para estar na liderança, só com aquele que Ele chamou para estar numa determinado departamento. Isso foi uma das raivas de Arão e da Miriam, que achou um momento Moisés muito arrogante. Então vamos passar isso para lá, daqui a mais para frente, que Deus só falava com Moisés. Quer dizer, o pessoal que vivia escravo aprendeu de Deus tudo com Moisés e agora se achava igual ou mais que Moisés. Aí Deus fez eles passarem por uma situação que nós vamos ver lá e mostrou para eles que eles também eram de Deus, só que cada um tem uma medida e cada um tem um chamado e cada um tem uma responsabilidade. Então aquilo que Deus falava com Arão,
Deus falava com Moisés, mas dava para Arão a responsabilidade de fazer. E Moisés não se intrometia. Aquilo que Deus falava com Moisés era só com Moisés e não falava com Arão. Por quê? Porque Deus respeita a hierarquia. E nós aqui embaixo, muitas das vezes, queremos passar por cima dela, porque a gente já se acha de Deus também. Por ser de Deus, a gente é igual. Não, não é igual. É como um corpo. Cada um dentro de uma família, são todos de uma família. Todos têm a mesma responsabilidade da casa, só que cada um tem uma responsabilidade específica dentro da família. O pai tem uma, a mãe tem outra e os filhos têm outra. Porém, todos têm a mesma responsabilidade, que é cuidar da casa. Mas a responsabilidade individual de cada um é diferente. O filho nunca vai ter a responsabilidade do pai. Nunca vai tomar o lugar do pai. Apesar dele pode estudar mais que o pai, ser mais capaz que o pai, ser mais inteligente que o pai pode ser analfabeto e ele ser um doutor. O pai sempre vai ser pai. Essa hierarquia é que Deus respeita e ensina para nós respeitarmos também. O que mais que a gente aprende aqui no capítulo 26? Seguindo aqui, vamos dar um verso 7, né? E com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento, 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 lançadas ao longo da borda da cortina interna da extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Quer dizer, Deus é cheio de detalhes, irmãos. Deus preza por detalhes. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas lanças ou lançadas, laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra do comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça as armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com os 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado do norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte interior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Deste modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo e 5 para as do outro lado, e 5 para a do lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mande bordar neles querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, quer dizer, na igreja existem departamentos. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu no lugar do norte do tabernáculo e o candelabro em frente dela no lado sul. Porém, hoje, era assim que era feito antigamente, né?
O Santíssimo só os sacerdotes entravam. O santo era para todos, né? Porém, hoje não tem essa divisão mais. O salão da igreja é um só, que simboliza a sinagoga antiga. O que acontece? Esse lugar santíssimo hoje simboliza o altar, que é onde Deus derrama da unção para dividir com toda a congregação. E quem deve estar no altar deve estar muito bem preparado. E se não estiver, hoje é diferente do passado. Como é que eu sei disso, pastor? No passado, quem entrava no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, né, não voltava se tivesse alguma coisa que não agradasse a Deus. Não voltava, era fulminado mesmo. Hoje não é mais assim. Mas o Salmo 101 continua se cumprindo. Aquele que anda de engano dentro da minha casa não permanecerá de pé dentro dela. Depois você lê aí, Salmo 101. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para esta cortina e 5 colunas de madeira e acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. E amanhã nós continuamos aqui no capítulo 27, viu, gente? Então vamos lá. Capítulo 19 de Mateus. Tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo em prova, não era para aprender, não era para poder observar, era para pôr em prova, quer dizer, testar Jesus. Por isso que quando a gente fala seu fariseu, saduceu, eram doutores da lei, não é um xingamento, mas eram pessoas hipócritas, falavam uma coisa, agiam de outra. Estamos aqui para adorar. Então não, estão ali para atrapalhar, tentar, estão ali para testar, estão ali para julgar, né? Mas jamais para contribuir. Verso 3, né? Alguns fariseus aproximando dele, pôr a prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? É aquela palavra assim que vem, não, só quero saber, não, eu queria só saber, mas no fundo tem a segunda intenção. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Quer dizer, por isso que a gente tem que estar muito ligado no Espírito e buscando de Deus discernimento para lidar com as pessoas. E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma carne. Como se ele estivesse falando assim, vocês são doutores da lei, não sabem? Assim eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram então eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que você se divorciasse de uma mulher por causa da dureza do coração de vocês. Que ele está falando, Deus uniu o homem nunca para separar, mas por causa da dureza do coração do ser humano, tem momentos que não vai ser possível continuar juntos. Mas a culpa não é de Deus e nem que Deus aprove. Por Deus ninguém separa, mas é por causa de vocês mesmos, do pecado que habita em vocês. É Deus, que Jesus está ensinando isso para eles e para nós, né? Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outras mulheres, ou outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Então quer dizer, então se der ruim, como que eu vou casar? Ele falou assim, então, vamos entender. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então Jesus está dizendo, mas se você puder viver sozinho, que viva, mas não pode ser imposto, tem que ser espontâneo, porque uns conseguem, outros não, e é isso. Não tem uma regra e nem uma imposição da palavra, mas tem aceitação. Se eu quiser viver sozinho, tá tudo bem, não estou quebrando princípio e regra nenhuma. Se eu quiser casar, tá tudo bem também. Se eu estiver casado e acontecer algo que quebre princípios, a minha função e a vontade de Deus é que a gente se reconcilie, mas tentou, houve desrespeito, houve a quebra, né? A imoralidade sexual aqui está dizendo quebra de princípios, né? E anulação até mesmo do envolvimento íntimo, a rejeição, a expurgação, quer dizer, né, o nojo, eu não quero mais você e tal. Então,
pode ser entendido também como algo imoral, né? Algo que não é moral, algo que não é lícito. E aí, não só o adultério físico, mas tem o adultério mental, tem o adultério visual, tem o adultério moral. Então, é muito complexo, tá? Vamos lá. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as criancinhas e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Os discípulos, eles blindavam Jesus. É como hoje, às vezes a pessoa, Jesus nem sabia, mas talvez naquele tempo, quem não conseguiu chegar perto de Jesus, achou Jesus uma pessoa difícil, chato, né? Arrogante, sei lá. Mas e como hoje, às vezes eu queria falar com o pastor, não, o pastor não pode atender, o pastor está orando, o pastor está guardado, o pastor está blindado. Não, não existe isso não, irmãos. Estamos ali, a igreja, Jesus e nós estamos um para o outro e um pelo outro sempre. Não tem essa coisa de quem criou isso aí foi o homem. Foi algumas denominações que se acham importantes ou criaram vamos dizer assim, uma prática profissional e quiseram colocar alguém num pedestal diferente para que as pessoas pudessem dar mais moral, né? Quando conseguir chegar perto, é como se transformasse o homem, que é normal, em um ser especial. Não existe isso, irmão. Segundo a Bíblia, não existe ninguém especial, ninguém melhor, ninguém que precisa marcar hora para atender. Ninguém. Não existe isso. A igreja ou o ministério, a pessoa que se coloca nesse pedestal, ele está quebrando um preço, ele está quebrando um princípio, vai pagar um preço altíssimo com o Senhor. Porque não é esse o propósito de Deus. Jesus é o nosso modelo. E aqui está a quebra de tudo isso. Não pode chegar perto do Senhor. Eu falei, por que não pode chegar perto de mim? Deixa as crianças vir aqui, rapaz. Não é para orar agora. Não é para orar agora. Então, precisamos quebrar esse muro de impedimento que existe em muitas igrejas. E graças a Deus, na nossa não tem. Pelo menos eu acredito que não tem, porque de mim não parte isso. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Aqui é um jovem rico, né? Há somente um que é bom, é Deus. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Simples. Aí ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu já tenho feito, obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, né, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está dando uma lição. Claro que Jesus jamais ia pedir dinheiro para ele, querer que ele ficasse pobre, vendesse tudo. Jesus estava dando um teste no coração dele, porque ele se achava já uma pessoa praticamente preparada. Tipo assim, tudo isso eu faço, então o que é que me falta? Ele falou assim: falta você ter um coração, porque ter palavras é fácil, o negócio é ter atitudes. Eu sou crente, mas então frequenta culto. Mas eu não tenho tempo. Então é a mesma coisa do jovem rico. Eu sou de Jesus, então dizima, oferta, ajuda os pobres, se doe mais. Mas porque eu tenho problema, estou apertado. Então é igual o jovem rico, mesma coisa. Jesus olha o coração, não são palavras. A fé sem obras é morta. Então aqui no versículo 22 em diante, quando ele se afasta, então Jesus dá a lição aos seus discípulos. Porque o que é mais fácil o rico entrar no reino dos céus? Difícil, aliás. Porque segundo aqui, naquele tempo, né, e hoje não é muito diferente em algumas pessoas, não são todas, não vamos generalizar, é aquela pessoa que ela tem o dinheiro como senhor. Lá no livro de Tiago fala que o dinheiro, ele é bênção, desde que ele seja servo. Então tudo na nossa vida é maravilhoso. Tudo. Desde que tudo seja servo e Senhor somente o Senhor mesmo. Então quando a gente aprende isso, então o cansaço ele não é o meu Senhor, ele não dita as regras para mim. O meu trabalho não é meu Senhor, ele não dita regras para mim.
a minha rotina, minhas vontades não são senhores da minha vida, não dita regra para mim. Tudo que eu vivo, tenho e existo está debaixo do senhorio de Deus na minha vida. Só que hoje não é desse jeito. O Senhor, na verdade, ele precisa dividir o lugar dele, o trono dele, com muitos senhores na vida de muitas pessoas. É isso que muitos ainda precisam entender, que precisam dominar, vencer vários senhorios de várias coisas nas suas vidas, para vivenciar o único Senhor e Salvador, que é a vontade plena de Deus nas suas vidas. É o negar a si e o acatar o que a Bíblia ensina. Se a gente aprende isso a cada dia um pouquinho, com o passar do tempo, nós vamos nos tornar melhores pessoas, melhores servos, melhores seres humanos e vamos alcançar a estatura de varão e varoa perfeita, aonde nós vamos herdar o céu. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo então, Senhor? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então aqui Jesus resume: vocês não conseguem não, mas se eu ajudar, se for por mim, eu consigo. Então resume tudo que eu acabei de falar para você aqui. O que mais que a gente aprende? Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir. Que será de nós? Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Exatamente o que eu falei. Não é largar, abandonar, se revoltar contra. É essas coisas não serem mais os senhores da nossa vida e ditar as regras da nossa vida, mas sim a palavra de Deus. E finalizando aqui, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Irmãos, que Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, gente.